E aí galera, tudo bem? Tutorial de corte reto e posicionamento de encaixe. Simples, curto e grosso. Eu sou o Rodrigo Leone, sou iniciante em impressão 3D e vou compartilhar com você a resposta das dúvidas que eu tinha até agora. Porque encontrar informação você encontra. O duro é você ficar assistindo o vídeo que tem 30 minutos e 18 é encheção de linguiça. Tá certo que a galera precisa monetizar, ganhar dinheiro com vídeo, mas pô, de 30 minutos, 18 a encheção de linguiça, não dá. Bora lá. Tutorial do Mesh Mixer, essa daqui é a versão 3.5.474. Se você não tem o Mesh Mixer, na descrição do vídeo tem o link para você fazer o download. É simples, gratuito, você instala e pá, tá trabalhando. Vamos trazer a peça que vai ser cortada aqui para a tela. Arrastei para cá. Um cachorrinho bonitinho, gordinho, olha que coisa fofa. Dá até dó de cortar um cachorrinho desse. Mas vamos lá. Por que nós vamos cortar? Porque eu quero imprimir maior do que o tamanho da minha mesa de impressora. Então eu preciso particionar e eu não encontro esse arquivo cortado em peças. Então eu mesmo tenho que fazer isso. E no Mesh Mixer isso acaba sendo uma tarefa muito simples. Você só precisa obedecer o método para isso, tá? O Mesh Mixer tem 1 zilhão de opções. Nós vamos utilizar só 2 para esse tutorial. Eu não vou explicar como que o software funciona inteiro, não. É essa função e acabou. Vamos lá. Nós vamos utilizar Edit e Mesh Mixer aqui no canto esquerdo do vídeo, tá? Para cortar o cachorrinho. Então vamos lá, Edit. A gente tem várias opções. Qual que nós vamos usar aqui? Plane Cut. Essa é a opção para fazer o corte na peça. Clicou, ele te dá, olha só, dividiu a tela dessa forma que você está vendo. Então, mas eu não quero cortar assim. Eu quero cortar seguindo a dobrinha, a dimensão da dobrinha, o sentido da dobrinha. Então eu simplesmente clico e rotaciono esse corte, o Plane Cut, que é o plano de corte. Maravilha? Tá aqui, tá posicionado. Uma dica interessante que você não pode deixar de observar. Quando você gira ou posiciona o plano de corte, você tem que ver se não vai ficar nenhuma parte da peça solta no espaço. De repente a orelhinha vem até aqui, não tá colada no corpo. Tá vendo ali, ó? Aí eu trago o plano de corte aqui e fica a pontinha da orelha solta. Ela vai cair na impressão, né? Lógico, você não vai conseguir fazer isso daí, depois você tem que colar as 2 pontinhas. Então, presta muita atenção aonde você vai posicionar o plano de corte, para não ficar nenhuma parte solta no espaço. Posicionou, é isso daí que você quer. O Plane Cut abre uma janelinha para você que tem várias opções. O Cut Type, que é o tipo de corte, tem 3. A gente vai usar só o Slice, que é o Keep Both. O que é isso? Corte preservando as 2 partes. Ele vai manter a parte de baixo. Ele vai manter as 2 partes quando você cortar. E Accept. Sumiu o plano de corte, a gente já tem 2 pedaços? Não, a gente vai precisar clicar numa outra função, que é esse Separate Shells. Clicou. Agora sim nós temos 2. A cabeça e o corpo. E aqui na lateral você tem o Object Browser, que é a relação dos objetos, né, que você cortou. Quantos tem aqui? Eles estão posicionados. Visualização desse objeto. Quando o olho está ativo, ele está na tela. Lógico, né? Quando você tira, ele não está na tela. Mas o curioso é que você pode posicionar o mouse e pedir para ver. Olha só, ele te dá aqui uma opção quase que fantasma da parte que foi cortada. Então você está visualizando em plano mais forte a cabeça, que é a que ficou aqui marcada para visualizar na tela, e essa opçãozinha que eu chamo de fantasma aqui, que é a parte de baixo do corpo, que não está marcada para visualizar. Se tiver, você clica e ela volta. Mas nós vamos usar, vamos esconder essa parte. Escondeu, maravilha, clico aqui. E outra dica, nomear esses objetos. É dica de ouro, porque se você tiver particionando em vários pedaços, você vai ver que causa um pouquinho de confusão quando não está nomeado, tá? Então ali, está aceso, está na tela, é a cabeça do doguinho,
E a parte de baixo, vamos posicionar aqui, nomear também como corpo. Perfeito. Né? Esconde o corpo, tá aí a cabeça do cachorrinho. O que nós vamos fazer para posicionar um conector aqui? Na lateral esquerda, tem aqui Mesh Mix. Maravilha? Você clica, ele te dá várias opções. Qual que nós vamos utilizar? Você usa a que você quiser usar. Eu não recomendo utilizar o coelho, nem o cone, nem as outras. Eu utilizo esse polígono aqui, trago para a peça e posiciono onde eu quiser. Você está vendo que no centro, quando você clica, ele fica azulzinho, roxo. E aqui nessa abinha você cresce ou diminui. Maravilha? A gente coloca sempre no tamanho que é legal. Você escolhe aí o tamanho que você quiser, o posicionamento que você quiser e boa. Se quiser rotacionar, você clica no círculo e rotaciona e tá valendo, tá? Outra coisa interessante. Aqui na janela superior esquerda, o Drop Solid, você tem o Offset. O que é isso daí? É você trazer para frente ou para trás a peça. Presta atenção lá, vou clicar aqui no Slice, ó, foi para frente, foi para trás. Por que isso? Porque você pode aumentar o tamanho desse conector, tá? E que é bem interessante. Então tá aí, tá posicionado, não vou ficar mexendo muita coisa não, tá? E para esse conector ficar na tela, você vai ter que selecionar aqui Create New Object. Tem várias opções, tá vendo? Create New Object e Accept. Pronto. Olha aqui no Object Browser o que aconteceu. Dropped Part, ou seja, uma nova parte que você criou um novo objeto. Então a gente vai também nomear ele, né, como conector cabeça. Maravilhoso, né? Para a gente poder fazer a junção da cabeça com o corpo, nós vamos ter que ter duas peças, né? Tem a peça proeminente e a peça que encaixa, ou seja, o macho e a fêmea, correto? Então a gente tem que duplicar esse conector cabeça aqui, ó. E você vai entender por quê. E vamos renomear ele para conector corpo. Maravilhoso. E vamos esconder ele. Tira da visualização. Nós temos aqui a cabeça e o conector cabeça. Nós precisamos agora juntar essas duas peças para que elas realmente funcionem como deve funcionar. Belezinha? Então você vai selecionar cabeça e depois conector. Se você selecionar o inverso, dá erro, tá? Então seleciona a parte que foi cortada e depois o conector. Reparou? Lá no canto esquerdo superior você tem uma nova janela com uma série de opções. A gente vai utilizar aqui, ó, Boolean Union, tá? Que ele vai transformar tudo numa peça só. Clicou, ele te dá uma outra janela para que você possa apurar as opções desse objeto de encaixe, tá? Tem uma série de situações aqui que a gente pode ajustar, tá? Aconselho você tirar o Auto Reduce Result, maravilhoso, e eu vou mexer aqui, vou aproximar e mexer em algumas configurações para você entender. Quando a gente faz o conector, a tendência é que o receptor seja do mesmo tamanho, né? Só que a gente vai alargar um pouquinho. Eu vou mostrar para você. Nós vamos alargar o conector, tá? O receptor. E aí nós vamos apurar um pouquinho as linhas disso aqui. Porque você vai ver que na hora que eu clicar em Accept, ele vai dar uma distorcida, tá? Não sei porque isso acontece, mas acontece. Então vamos lá. Vou trazer o Target Edge para a esquerda. Vou trazer o Mesh Border também. Perceberam que vai ficando um pouquinho mais linear. E aqui, Preview Interactions, você traz também. Ó, tá vendo aqui, ó? Mudou. Ele ficou bem mais definido, ok? Agora sim, tudo definido, tudo certinho. Eu vou clicar em Accept. Maravilha. Temos uma única peça, olha aqui no Object Browser. Cabeça. O conector cabeça sumiu. Tem só cabeça. Agora, a gente precisa fazer o receptor no corpo da peça, correto? Então a gente vai esconder a peça que acabou de ser criada, vai trazer o corpo e o conector corpo. Olha que curioso. Ele está como macho e a gente precisa dele como fêmea, né?
O conector de cima vai ser encaixado aqui. O que a gente faz? O mesmo procedimento que foi feito antes. A gente vai selecionar corpo, conector corpo, só que nessa janela aqui do canto esquerdo superior, a opção é Boolean Difference. Clicou, olha lá, ele já fez a parte fêmea. Ele transformou aquele conector macho em fêmea. Ele fez com a mesma profundidade que a gente deixou quando clicou lá em cima para alterar o posicionamento. Maravilha? E nós vamos fazer as mesmas coisas aqui, olha. Auto Reduce Result. Vamos trazer o Merge. Vamos trazer o Target. E vamos trazer o Preview Interactions um pouquinho para direita. O Mesh Mixer é muito bugado, tá, galera? Tá aí, olha só. Ele tá criado aí. Só que eu esqueci uma coisa. Vamos cancelar isso daqui. Eu esqueci de aumentar um pouquinho. Porque se eu deixar do mesmo tamanho, ele não vai se encaixar, né? Mesmo tamanho macho e fêmea não vai encaixar. A parte fêmea tem que ser um pouquinho maior. Então vamos selecionar aqui o conector corpo, tá? E vamos selecionar Edit. Em Edit tem Transform. Nós vamos transformar o tamanho dele. Tá vendo que ele te dá as opções para você rotacionar, mexer na profundidade? Nós não vamos mexer em nada disso. E para você fazer a alteração desse tamanho, sem correr o risco de mover ele de lado, de rotacionar ele, você vai fazer a seleção aqui, a inserção do tamanho aqui na Transform mesmo, olha só. Size. Clicou, ele permite que você altere. E então 11.7, nós vamos colocar aqui 12. Tá? Eu vou clicar fora para você, olha lá para o conector. Aumentou. Maravilha? Não se surpreenda se o Mesh Mixer bugar. Ele buga bastante. Deu uma bugada que eu precisei interromper a gravação e vamos lá de onde nós paramos. Então tá aí. Fizemos o aumento do tamanho e agora nós vamos transformar esse conector em receptor. Sempre selecionando da peça maior para o conector, nunca do conector para a peça, tá? Corpo, conector corpo, e aí nós vamos utilizar o Boolean Difference. Ele criou o conector aqui. Você pode fazer os ajustes aqui. Geralmente, quando a gente clica em Accept, ele dá uma distorcida, tá? Aí você vai precisar fazer alguns ajustes, lixando tudo direitinho. Infelizmente, a gente não consegue fugir disso. Pelo menos eu até agora não consegui fugir disso. Se você que está assistindo o vídeo tem essa dica, passa pra gente aí, que vai facilitar bastante a nossa vida. Fizemos os ajustes, tirando sempre Auto Reduce Result e Accept. Maravilha, olha lá, criou até direitinho, cara. Ó, perfeitinho. Agora nós temos o corpo e a cabeça. O corpo com o receptor e a cabeça com o conector. Vamos ver como é que fica? Só tirar a visibilidade dos dois. Ctrl para selecionar os dois objetos e tá ali, ó. Cortamos, fizemos o encaixe. Olha, você vai ver que tem uma diferencinha, olha lá, ó, entre um e outro, tá vendo? Que é exatamente o encaixe que a gente colocou, ó. Ele moveu o encaixe um pouquinho para o outro lado, tá vendo? Então isso na hora de fazer só dá uma conferida, mas ele cria o encaixe. Aqui não compromete, dá para imprimir numa boa, vai encaixar tudo certinho e você só vai ter que colar mesmo, você faz a movimentaçãozinha ali e boa. Então é isso. Perceberam? Não tem muito segredo. É um método. É só um método. É isso daí. Agora você pode exportar. Aqui em File você tem o Export. E para exportar, você tem que deixar na tela um só. Aquele que você quer exportar. Então você exporta o corpo. E depois, logicamente, você exporta a cabeça do cachorrinho. Maravilhoso? É isso daí, gente. Qualquer coisa, qualquer dúvida, manda aí nos comentários e a gente se fala no próximo vídeo. Grande abraço.